Boa tarde, Jornal Mundo da Expressão. Hoje nós vamos falar sobre Hermos de Rothman, o primeiro pacifista europeu da história da Europa. Quem era Hermos? Hermos foi o primeiro pacifista porque foi o primeiro a lançar as bases intelectuais do pacifismo da seguinte forma. Ele trabalhou as ideias totalmente contrárias à luta, ao dissídio. Ele era favorável totalmente a uma unificação da Europa no campo intelectual, no campo social e no campo espiritual. Foi chamado o Homem do Silêncio. Nasceu em 1821. Ele teve uma vida muito marcada por grandes conquistas intelectuais, por grandes conquistas morais. Hermos era, acima de tudo, uma pessoa erudita. Gostava de praticar as ideias do latim. O latim praticamente acompanhou toda a sua vida. Era a língua que ele gostaria de ser a língua mestra de toda a Europa. Ele teve um grande acidente na vida. Ele foi de família, ele não teve família, ele era bastardo, um padre. E nesse grande complexo que ele carregou por toda a sua vida, ele não gostava de tocar nesses assuntos. Mas tem certos males que vêm para bem. Por criança, aos 9 anos de idade, Hermos de Rothman foi conduzido para o mosteiro, onde começou a estudar as primeiras questões sobre filosofia, sobre lógica, a literatura. Só que, acima de tudo, esse espírito pacifista, ele era reconciliador. O espírito dele era livre demais para ficar dentro de um mosteiro. Então ele estudou a sua alfabetização até aos 20 anos, depois ele sai. Ele sai numa viagem para ser secretário de um bispo e ele vai para a Itália. Na Itália, ele começa uma nova fase. Ele passa a ser mais erudito. Ele começa a frequentar as bibliotecas da Itália e ele tem contato com diversos outros pensadores iluministas. Ele começa a ter uma bagagem de erudição muito grande. E Hermos tinha um sonho, ser livre, ser um homem livre, liberto. Rothman, como pacifista, foi o primeiro humanista que a Europa teve. Não quis ser apegado a nenhuma forma de poder. Primeiramente, ele já tinha a seguinte concepção, que nenhum intelectual deveria ser engajado politicamente, socialmente, espiritualmente nas questões políticas, que tinha que ser apartidário, distanciado. Essa era a visão que ele tinha. A segunda, que ele propunha essa Liga Internacional de Intelectuais para refletir sobre as grandes questões humanitárias da época. Ele foi muito psicólogo da seguinte forma, ele tinha chances de ser queimado pela Inquisição, mas ele soube trabalhar bem esse lado. Ele soube trabalhar até o rompimento no momento certo. Era a época das cruzadas entre protestantes, na época do Lutero, mas mesmo assim, o seu principal livro, Joia Rara, foi para o Index, né? Ele não pegou partido nem de um e nem de outro. Por não pegar partido nenhum como ser pacifista, ele foi totalmente... desculpe erro, mas era a época da reforma protestante de Lutero, das grandes batalhas religiosas. E o Hermos, ele não assumiu nenhuma postura, ele ficou totalmente neutro, porque ele era pacifista e humanista, e ele foi taxado de alguma maneira como um cara de muita neutralidade. E ele, como pacifista, ele não assumiu posição nenhuma. Ele governou algum país? Não, ele não governou nenhum país, ele foi depois para a Inglaterra. Quando ele chega na Inglaterra, ele foi a convite de um bispo para secretariar. Mas ele já estava embutido no seu espírito para cortar o cordão umbilical com todas as formas de estrutura de organização. Quando ele vai para a Itália, um fator surge repetidamente na sua vida. Ele deixa o secretariado porque o bispo ficou doente. Só que ele faz a persuasão para que ele consiga estudar teologia na Itália. Chegando a estudar teologia, ele passa 2 anos. Só que era rígido, tinha que terminar os estudos. Mas, dada a sua estrutura física,
e alegou um problema de sistema nervoso muito forte nele, e ele teve que abandonar. E aos poucos ele foi abandonando toda a estrutura da igreja que ele apoiava. Com mais erudição, com mais estudos das bibliotecas e tudo mais, ele começa a ter uma vida totalmente solta, sozinha e solitária. A verdade que era como pacifista humanista, não queria estar atrelado a nenhuma estrutura. E ele começa a viajar. E o país que ele mais agrada é a Inglaterra. Ele passa por diversas pessoas, conhece diversos filósofos, diversos Qual é a pensadores. concepção dele maior que teve? A maior concepção dele no campo era no campo do humanismo. Ele reprovava de todas as formas a intolerância. Ele achava que isso aí era uma verdadeira pirraça da humanidade. O fanatismo, que era o maior inimigo do livre pensador. E ele combateu de todas as formas o fanatismo. E não fez parte de nenhuma delas. Era. Um dos fatores primordiais do amadurecimento de Eragon é o seguinte: ele foi precursor de novos pensadores no futuro. Pensadores como Voltaire, como Spinoza, como Leibniz e tantos outros. Ele abriu todinho um leque para que outros. Mas ele era de um espírito altamente reconciliador. Ele achava que todos os litígios possíveis poderiam se concretizar. Então, a sua vida foi marcada por grandes transformações de ordem intelectual e de ordem psicológica. Mas a reforma protestante começou a olhar ele com os olhos um pouco meio duros. E nessa dureza com ele, segregou ele particularmente de todos os movimentos possíveis e imagináveis. Então, tanto que ele volta novamente para a Itália, e recebe diversos convites para dar aulas em diversas universidades. Ele renega totalmente esses convites. Ele queria viver como um homem solitário, estudando, escrevendo. Era um intelectual que refletia as questões das posições do mundo moderno. Ele tinha a seguinte conclusão: dadas as conquistas internacionais que estavam surgindo, as eras das conquistas, ia levar, sem sombra de dúvida, a humanidade ao humanismo. Mas, como diz o Stefan Zweig, as massas geralmente estão muito longe das questões abstratas. Eles estão muito longe e não estão querendo o ideal. O que mais infligiu mais tormento mesmo foi que ele teve que fazer esse desligamento emocional com o grande problema da infância dele. Mas ele foi um humanista em todo sentido. Percorreu todos os países da Europa. E seu nome ficou conhecido em toda a estrutura europeia. O Eros de Rotterdam. E devido a todas essas transformações que houve nele, porque pesava muito nele, que a igreja achou ele uma pessoa que usou todos os conhecimentos. Mas não era o espírito reconciliador dele. No sentido que ele não foi um cara radical. Ele esperava sempre o momento certo e a hora exata para que ele pudesse se deslocar de uma estrutura e indo para outra. Aí ele vai para a Holanda, ele vai para a Inglaterra, passa pela França, conhece outros pensadores franceses, lê muito, passa por grandes bibliotecas e continua na sua luta pelo humanismo. Nunca assumindo posição que diz que respeito ao conflito. A coisa que ele mais abominava era o fanatismo. Isso era uma questão básica. Vou dar uma coisa. Mas, então, terminando. O jornal Mundo da Expressão só fez uma pincelada que foi o Eragon de Rotterdam. Um grande pensador, um grande humanista, e vale a pena a juventude tentar buscar informações a respeito dele, conhecer quem foi esse pacifista, quem foi esse homem, esse intelectual que tanta contribuição deu para a humanidade. Nós não podemos esquecer de Eragon de Rotterdam.